Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Programação em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos entender as referências em Java, como funcionam as nossas variáveis que armazenam objetos. Bom, quando a gente cria uma variável do tipo de uma classe, que a gente viu ali como que a gente define esse tipo de variável, e a gente diz que usa o operador de atribuição, ela é igual, e a gente bota um objeto na frente, seja new, o objeto, enfim. Ou pegue de uma outra variável que já tem aquele objeto referenciado. O funcionamento é um pouco diferente dos tipos primitivos, que a gente tem o double, o char. A gente ali, na verdade, não está guardando o objeto na variável. O objeto está na memória, mas ele não está naquela variável. A variável guarda apenas uma referência daquela posição de memória onde o objeto está. Então, apenas uma referência é armazenada, o endereço de memória daquele objeto que fica guardado na variável. Então, nesse código aí que vocês estão vendo, o alto, a variável alto, ela não é um objeto. A gente ouve muito comumente se dizer isso. O objeto alto é isso. Não, na verdade não é. Embora isso é muito corriqueiro de se ouvir, o alto não é um objeto. Alto é apenas uma referência para um objeto do tipo carro. E aí, uma variável de tipo de uma classe nunca vai ser um objeto. Nunca vai ser, ela sempre vai ser referência. Então, variável de tipo de classe é sempre referência. E aí, quando o código, esse código é executado, a gente tem a seguinte situação na memória do computador. A gente tem aí, a gente pode ver aí a variável alto, ela está no endereço 4FEAD, e o conteúdo dela, se vocês reparem, não é o objeto. Olha o objeto ali do lado, o objeto de carro, ele está no endereço A4583. E se vocês repararem, a variável alto ela tem justamente esse endereço no conteúdo dela. Ou seja, ela tem uma referência para o endereço da onde o objeto carro de fato está na memória. Então é muito importante entendermos essa dinâmica de funcionamento. Alto ele não tem ali o carro dentro dele, o que ele tem é o valor do endereço de memória de carro. E aí, quando a gente pega lá no código, e bota lá alto ponto, quando a gente bota o ponto, o que a linguagem faz? Ela vai lá na variável, pega o endereço de memória, vai até o endereço e acha o objeto. E aí sim, ela vai acessar o método ou atributo que a gente está informando depois que a gente usa o ponto. Então, quando a gente usa o operador ponto, é que aí de fato a linguagem vai lá, encontra o endereço e vai ao objeto acessar o atributo ou operação, porque esse atributo ele não está na variável, ele está lá no objeto que está numa posição diferente de memória. Então, é assim que funciona. Vamos então ver aí um exemplo, vamos considerar aí um exemplo agora para a gente entender melhor. Então vamos considerar essa classe aqui, a classe pessoa. Ela tem 3 atributos, nome, idade e sexo. Classe simples, nada demais. E vamos a partir dela então olhar para esse programa aqui, que foi escrito aqui no método main. Eu criei 2 variáveis do tipo pessoa. Aqui na variável P1 dei new pessoa
ou seja, criei uma nova pessoa, aloquei na memória e joguei a referência aqui para P1, joguei no nome, P1.nome Kelly, idade 18 e sexo de P1F, feminino. Depois eu venho aqui com P2, que eu não usei até então, e pego o que está em P1 e jogo em P2, atribuir o que está em P1 em P2. E aí agora eu modifico os valores, pego P2.nome, jogo para Mokuba, idade 22 e sexo M, masculino. E no final mando imprimir os dois. E aí a gente se pergunta, o que vai ser impresso quando esse código for executado? Então deem uma pensada aí, pausem o vídeo, pensem e depois deem um play novamente para a gente ver a resposta. Bom, a princípio a gente logo percebe, poxa, vai imprimir, Kelly 18 e F e depois Mokuba 22 e M. Vamos testar? Rodei e olha aqui a nossa saída. Não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, imprimiu aqui o Mokuba, a idade dele e o sexo nos dois. E aí a gente perguntou, por quê? Será que eu programei alguma coisa errado? Será que alguma coisa era para ter sido feita e não foi e tal? Não, na verdade aconteceu como tinha que acontecer mesmo, tá correto. Por que isso aconteceu? Porque nesse ponto aqui, até aqui a gente viu e tal, estudou, mas nesse ponto aqui, ao passo que a gente faz P2 igual a P1, a variável P2 ela recebe o valor da variável P1. Só que a gente sabe que P1, o valor de P1 não é o objeto. A gente acabou de ver, mas sim o endereço de memória dele. Então, P2 recebe o endereço de memória do mesmo objeto que P1 está referenciando, que ele está apontando. E aí, na verdade, a partir desse ponto aqui, tanto P2 quanto P1, as duas variáveis, elas vão referenciar o mesmo objeto. Elas estão apontando para o mesmo objeto. E aí, tudo que eu mudar em P1, naturalmente vai se refletir em P2. E tudo que eu mudar em P2 vai também se refletir em P1, porque os dois estão lá olhando para o mesmo objeto. Se é uma coisa só, se eu fui lá e mudei, na hora que eu for procurar através do outro, vai me dar o valor modificado. É como um cômodo de uma casa, o quarto, uma cozinha de uma casa, que tenha duas portas. Não importa se eu entrar por uma e colocar uma vasilha na mesa, quando outra pessoa entrar pela outra porta, ela vai achar aquela vasilha. Ou seja, o que eu modifiquei por uma porta vai ser encontrado quando alguém for acessar pela outra. Então, basicamente é isso. São duas portas, duas variáveis que me permitem acessar o mesmo lugar. Então, tudo que eu modificar através de uma, a modificação vai se refletir na outra. Por isso que quando eu modifico aqui, colocando o P2.nome, na verdade eu estou tirando o nome lá, Kelly, e jogando o nome Mokuba em cima, no lugar. Tirando a idade 18 e jogando a nova idade como 22. Tirando o sexo feminino e passando o masculino. Então, assim, quando eu acessei aqui, não importa se é P1 ou P2, ambos vão refletir a mesma coisa. Uma outra coisa que a gente pode ver também é se nós colocarmos, no caso, mandarmos imprimir na tela o seguinte, aqui no final. Vamos imprimir o resultado aqui, vamos verificar, P1 é igual a P2. Se a gente fizer isso aqui, vamos rodar o código. Ok. E aqui, verdadeiro, deu true. Porque eu estou comparando aqui o conteúdo de P1 e P2. E eu estou verificando, mas P2 não é Mokuba e P1 não é aquele, como é que pode estar dando igual? Porque, na verdade, eu estou comparando aqui os endereços de memória.
Então o endereço de memória que está em P1 é exatamente o mesmo que está em P2. Estou comparando aqui não objetos, estou comparando as variáveis. Quando eu comparo variáveis, eu estou comparando endereços de memória, no caso de variáveis de referência. É diferente de quando eu comparo inteiros, de quando eu comparo double, enfim. Aqui eu estou comparando endereços, como os dois estão olhando o mesmo objeto, referenciando o mesmo objeto, eles são iguais. Então, o endereço que está aqui é idêntico ao que está aqui, e isso sempre vai ser verdadeiro. Tá? Um outro aspecto ainda que nos permite a gente entender, né, por que a gente tem um objeto só, é que a gente deu um new uma vez só no programa. Ó. Então, lembra que o new é quem cria o objeto. O new é quem vai lá na memória, aloca o espaço, cria o objeto e te retorna a referência. Pô, se eu só dei um new no programa, eu só tenho um objeto criado. Então, não teria como eu ter dois objetos, né, um armazenando aqui os dados da Kelly e o outro do Mokuba, porque eu só tenho um. Eu só dei um new. Então, assim, é uma outra forma da gente ver também que realmente a gente só tem um objeto na mesa, mas duas portas, né, duas formas de acessá-lo. Bom, pessoal, vamos entender então por que as impressões ficaram iguais, né? Vamos entender isso olhando para a memória do computador no momento aí que esse programa foi executado. Então, vocês podem reparar aí que quando, né, eu fiz P2 igual a P1, o que aconteceu foi esse cenário aí que vocês estão vendo. O que acontece? Quando eu crio lá o objeto e o coloco em P1, o que acontece? Ele vai lá e cria um novo objeto em memória. E aí, quando esse objeto está em memória, eu dou aí os valores para os atributos. Eu dei o nome de Kelly, dei a idade, que é 18, e dei o sexo, que é feminino. Só que na linha seguinte, quando eu pego e faço P2 igual a P1, eu não crio um novo objeto. Que a ilusão que tem é essa, que eu criei uma cópia do primeiro objeto e ficou dois objetos iguais, eu não criei. Quando eu fiz P2 igual a P1, o que acontece? Reparem ali que P1 não tem objeto. O que é o conteúdo de P1? É o endereço, olha lá, o 0420E. Então, quando eu faço P2 igual a P1, o que eu copio para P2, na verdade, é um endereço de memória. Então, P2 ele vai copiar e vai ter o mesmo endereço de memória que tem em P1. E aí, tanto P1 quanto P2 estão referenciando o mesmo objeto em memória. Eles estão apontando para o mesmo objeto. E aí o problema, né, quando eu pego e faço, depois que eu faço P2 igual a P1, eu coloco lá P2, campo nome, Mokuba, idade 22 e sexo masculino, né, o M. E aí o que acontece? Quando essas linhas de código são executadas, ele vai ali no mesmo objeto e troca. Né? Ele vai no objeto que P2 está apontando, e vai e troca o nome, troca a idade e troca o sexo. Só que P1 também está apontando. E quando lá embaixo eu peço para que P1, né, os dados de P1 sejam impressos, na verdade vão ser impressos os mesmos de P2, porque os dados foram alterados no objeto que P1 estava apontando. Porque ele é o mesmo que P2 aponta. Então tudo que eu trocar em P1 vai se refletir também em P2. Tudo que eu trocar usando P2 vai se refletir quando eu usar P1, porque trata-se de uma referência, duas referências para um mesmo objeto. Beleza, galera? Então agora vamos ver aí um outro exemplo para a gente explorar melhor alguma dessas questões que podem acontecer aí com a manipulação de referências e objetos. Bom, pessoal, vamos olhar agora para esse código aqui. Então, nesse código, a gente tem novamente a criação aqui de duas variáveis. E aí eu crio, né, um objeto pessoa e coloco a referência P1, dou o nome de Mokuba, idade 22, sexo masculino.
e crio um outro objeto de pessoa e jogo a referência em P2 e dou também o nome de Mokuba, idade 22 e sexo masculino, né? Tudo igualzinho. E aí aqui embaixo eu pergunto, né, se P1 for igual a P2, então imprima são iguais. Se não, imprima são diferentes. Então, olhando esse programa aqui, né, o que vocês acham que vai ser impresso no console depois que eu mandar executar? Então pensem um pouco aí, pausem aí e depois voltem aí para verem a resposta. Bom, galera, então, né, em primeiro lugar a gente olha, realmente está tudo igualzinho, está tudo certinho, então, né, naturalmente a coisa é pensar que são iguais. Então vamos rodar e, para nossa surpresa, são diferentes. Então no console ele exibe para a gente que as duas variáveis são diferentes. O que acontece? Quando a gente compara duas variáveis, a gente está comparando, né, como eu já mencionei, os endereços de memória. Então a gente está comparando o conteúdo de cada uma das variáveis, que é o endereço de memória. Então, quando a gente olha para essa questão do endereço de memória, a gente não está comparando objetos. Tá? A gente não está comparando que o nome é igual, a idade é igual, o sexo é igual, então é igual. Não. A gente compara se o endereço de memória que está em P1 é igual ao endereço de memória que está em P2. E naturalmente não vão ser, porque a gente criou aqui um objeto, que foi lá na memória, alocado espaço, criado objeto, retornado a referência. E a gente criou um outro, então dois objetos não vão estar no mesmo endereço. Assim como duas casas não podem ocupar o mesmo endereço numa rua, não pode estar no mesmo lugar, uma dentro da outra, isso é fisicamente impossível. E assim também na memória do computador, dois objetos não vão estar no mesmo endereço de memória. Então, se eu tenho dois objetos, eu tenho caras diferentes aqui. P2 tem um endereço e P1 tem outro. Então, isso aqui não é verdade, né? Eles sempre serão diferentes, né? Porque trata-se de endereços de memórias diferentes. Ok, galera? Então, mais um exemplo aí para a gente entender, né, essa dinâmica de objetos e referências. Bom, vamos entender melhor então por que acabou saindo lá no resultado que as variáveis eram diferentes, né? E, poxa, por que deu diferente tudo é igual, né? Vamos ver melhor isso olhando para a memória no momento da execução do programa. Então, reparem, aí quando eu crio lá, dou new e jogo o resultado em P1, eu criei um objeto em memória. Então, eu fui lá, criei um objeto numa posição, esse objeto ganhou um endereço, tudo certinho. E aí, o que eu fiz? Dei lá um nome, Mokuba, idade 22, sexo masculino. Aí, quando eu uso lá a variável P2, eu dou um novo new. E aí, eu crio um novo objeto. Quando eu dou um outro new, eu criei um outro objeto numa posição diferente de memória. E dou lá as informações, né, das características. Dou lá o nome, a idade e o sexo. Coloco os valores nos atributos. Embora todos os valores de atributos sejam iguais, né, vocês podem reparar aí que todos eles são iguais, o que acontece é o seguinte: eu não estou comparando os objetos. Eu estou comparando as variáveis, o conteúdo das variáveis. E o conteúdo das variáveis é diferente. Olha aí, ó. P1 tem o conteúdo 28C2B, que é o endereço aí de um objeto. E P2 tem o endereço 32AC2, que é o endereço do outro objeto. Então, 28C2B não é igual a 32AC2. Então, P1 não é igual a P2, por mais que os valores dos objetos sejam iguais, tratam-se de objetos diferentes. Referências
para objetos diferentes. Então, por isso que P1 não é igual a P2. Beleza, galera? Vamos agora entender, falar um pouquinho sobre o this, que é uma pseudo-variável. A gente usou ele no código lá, meio que aceitou e foi usando, e agora vamos entender de fato o que ele é e como ele funciona e por que a gente tem que usar. Toda vez que a gente vai acessar um atributo dentro da classe, a gente usa o this. A gente vai entender melhor por que a gente tem que fazer o uso do this dentro da classe quando a gente for acessar atributos, e até mesmo a gente pode usar quando for acessar operações também. Mas essencialmente nos atributos a gente precisa usar. Bom, o que acontece? Os atributos da classe, o nome que a gente viu lá, um nome de pessoa, idade, beleza, a gente tem os atributos da classe. Porém, os valores dos atributos, a gente viu desde o início lá da aula que valores de atributos, eles não são da classe. Os valores do atributo, eles são de um determinado objeto daquela classe. Então, se eu tenho o nome e tem um nome específico, João, o nome João é específico daquele objeto, ele não é da classe. Então, os valores de atributos, eles só ganham vida quando a gente tem a instanciação, ou seja, a criação de um objeto. E aí, por isso que a gente pode ter uma mesma classe com objetos com um monte de atributos diferentes. Posso ter uma classe pessoa, uma tem o nome Maria, outra tem o nome João, outra tem o nome Janaína, enfim. Cada nome, cada valor de atributo vai ser diferente. E quando a gente vai escrever, quando a gente está lá na classe implementando a nossa classe bonitinho, a gente está ali modificando em alguns métodos os atributos. Só que aí a gente pensa, poxa, a gente está dando, sei lá, pega e troca o valor de um atributo dentro do método da classe. Só que aí, se o valor não está na classe, ele está no objeto, de qual objeto, vamos supor que a gente vai trocar aí a idade. Temos um método lá dentro da classe pessoa que troca a idade. Sei lá, o método fazer aniversário. Aí ele vai e incrementa a idade da pessoa. O que acontece? De qual dos 3 objetos que eu tenho ele vai trocar? Ele vai trocar de Maria, de João ou de Janaína? Eu não sei. No momento que eu estou escrevendo a classe, não tem como eu saber quais objetos vão estar sendo criados, quantos objetos vão estar sendo criados. Eu fiz a classe lá, tanto é que a gente faz a classe e depois a gente lá trabalha criando os objetos. Então, na hora que a gente está criando a classe, a gente não faz ideia de que objetos, quantos objetos vão ser criados, como eles vão ser usados. Isso a gente não tem essa informação, a gente só cria a classe para funcionar. E aí a gente se pergunta, mas como modificar o atributo de um objeto que ainda não existe? Que ainda não foi criado? E como saber de que objeto a gente está tratando na verdade? E aí, para resolver esse problema, surgiu a pseudo-variável this. O this, ele é uma variável que, num primeiro momento, ele não possui, ele é uma variável de referência, mas quando a gente está lá criando a classe, ele não possui valor nenhum. A priori, ele não tem valor de referência nenhum. E aí, quando a gente cria um objeto, dei o new lá, aí o this passa a ganhar o endereço de memória daquele objeto. Então, a gente pode dizer que cada objeto tem a sua própria variável this, vamos colocar assim. E aí,
vamos entender que this, na verdade, ele é um atributo daquele objeto, né, que é um atributo da classe, né, que todas as classes sempre vão ter, e que em cada objeto ele vai ganhar um valor diferente. Mas que valor é esse? O valor do próprio endereço de memória. Então o this vai ter armazenado ali o próprio endereço de memória do objeto. Então a gente tem dentro do objeto uma variável de referência para o próprio objeto. E essa dinâmica é toda para isso, porque quando a gente cria a classe, a gente quer que quando o usuário lá pegar e vou modificar o nome, ele modifica quando o método está lá this.idade mais, né? Estou somando 1 a idade. Ele quer que seja somada a idade daquele objeto que está sendo chamado ali no momento. Por isso this é daquele objeto. Então eu quero que seja modificado. Eu não sei ainda porque eu não criei os objetos. Eu estou só fazendo a classe. Mas quando o objeto for criado, eu quero que seja modificado daquele objeto que o usuário escreveu lá. E aí o this, então, tendo essa referência, a gente pode usar isso antes do objeto ser criado propriamente dito, né? Então, quando a gente dá aí o new, esse this ganha o valor. Bom, eu sei que não é muito simples de entender. Vamos considerar aí esse código que a gente está vendo na tela aí. Né? Nós temos duas variáveis pessoa e damos o new em cada uma, né? Um exemplo que a gente até já viu anteriormente. Em uma a gente dá o nome de Kelly, idade 18, sexo feminino. A outra a gente dá o nome Mokuba, idade 22 e sexo masculino. E aí a gente vê que se tratam de dois objetos. Vamos ver agora como que funciona na memória essa dinâmica do this. Quando a gente fez a classe, a gente colocou lá, usou o this e tal, mas a gente não sabia que seriam criados esses dois objetos, isso veio depois. Então reparem na memória do computador como fica. Ó. Observem aí, nós temos o P2 e o P1, cada um com seus endereços de memória aí, referenciando os objetos. E a gente está vendo aí, ó, lá na posição de memória que está o objeto, tem lá o this. Olha lá. E o this ele tem exatamente o mesmo endereço de memória daquele objeto. Olha ali, o this ele armazena o endereço de memória daquele objeto. Por quê? Na classe, quando a gente escreve this.idade mais, por exemplo, aquele this a princípio não tem valor. O Java entende isso, beleza. Ele entende que isso vai ser executado no futuro. Só que no futuro, quando a gente deu o new lá e tal, o this ganhou o valor, que é aquele endereço. Então, ele vai pegar, por exemplo, se eu chamar p2.idade mais, o this vai entender que eu estou me referindo, né, ao objeto 32AC2, que está nessa posição. E aí eu vou passar a idade para 19. Ao passo que, se eu executar o mesmo método, só que na variável P1, o this ganha o valor do endereço, né, que P1 está referenciando, que é o 28C2B. E aí, quando eu der um mais na idade, eu vou, na verdade, passar a idade do Mokuba, né, para 23. Então, o this é isso, ele permite esse dinamismo da gente referenciar o objeto, que ainda não foi criado, mas que a gente quer que, quando um usuário chamar um determinado objeto ponto e um método, altere as propriedades daquele objeto que o usuário está digitando. Beleza, galera? Bom, então a gente encerra por aqui, né? Eu espero que vocês tenham entendido aí as ideias de referência. Se ficou um pouco confuso, dá uma voltada no vídeo, olha novamente, que com certeza vocês vão entender e vão tirar de letra. Aquele abraço e até as próximas aulas.